então, uma boa noite oficial a todos. Primeiro, queremos agradecer ao Evandro pelo convite para estarmos falando com o pessoal da Unilassalle Polo Botucatu. Sei que também, além dos alunos do Polo, foram convidados via Facebook, pelas redes sociais, várias pessoas para estar aqui conosco, batendo esse papo mesmo, que seja um momento de troca, que seja um momento de diálogo, não só de monólogo, sobre como saber se você está preparado para o mercado de trabalho pós-coronavírus. Exatamente, Uma das perguntas que muitas pessoas têm nos feito, como se preparar e entender se de fato eu estou preparado, Como que será esse futuro? Como que se dará esse futuro? O que vai acontecer, O quanto a incerteza nos deixa, ou nos faz nos movimentar ou nos paralisa, A gente tem vivenciado muito isso nos nossos atendimentos e trazido muito isso para os nossos atendimentos aqui para os webinários, para trazer as pessoas para esse momento, A gente está muito preocupado com o futuro, ou que esse futuro seja igual ao que a gente estava vivenciando antes de tudo isso acontecer, E isso tem também nos paralisado. Isso tem nos preocupado muito. Então, quando o Evandro nos procurou para conversarmos sobre esse assunto com os alunos da Unilassalle, toda a população de Botucatu, foi aberto para que todos pudessem, de fato, participar e, de fato, terem a oportunidade de ouvir um pouquinho de positividade, Hoje a gente vai trazer um pouquinho de positividade para todo esse cenário que tem sido trazido nos jornais, Ou quando a gente abre até o nosso Instagram, o que aparece? Tragédia coronavírus, Tudo isolamento. Esses dias a gente tem escutado muito falar sobre o estresse. E ontem eu ouvi um professor nosso falando sobre o estresse positivo. Todo mundo falou, nossa, estresse positivo, Sim, o estresse pode ser positivo, Tudo isso que tem acontecido é um estresse, É uma coisa ruim, causa um desconforto, O que é o estresse positivo? É quando eu olho para toda esse desconforto e me movimento. Então, todas essas pessoas que estão aqui hoje escutando um pouquinho sobre esse novo mercado de trabalho, o que aconteceu? Eles estão saindo desse desconforto, estão trazendo positividade para o estresse, estão olhando para esse momento, tirando a bunda da cadeira, ou colocando a bunda na cadeira, para assistir mais uma aula às 7h40 da noite, para adquirir um pouquinho mais de conhecimento, para de fato sair de todo esse isolamento, de todo esse cenário, ainda melhor. Ainda melhor, A gente tem falado muito que a Terra parou para você olhar para a sua profissão, para você olhar para a sua carreira e ver de fato o que faz sentido, o que eu preciso melhorar. Então, olha lá como é positivo. A Terra parou para você olhar para a sua carreira e falar, essa habilidade vai ser necessária no futuro, então eu preciso desenvolver. Eu preciso melhorar aqui o meu currículo, eu preciso melhorar minhas competências. E isso é um pouquinho do que a gente vai conversar com vocês hoje, tá? A gente vai passar por todo esse cenário do mercado de trabalho e falar um pouquinho sobre você, tá? Preparamos um material aqui para vocês para que a gente possa ter um roteiro. Afinal, conversamos e falamos muito sobre organização e não seríamos nós que não teríamos um pouquinho de organização, tá? Primeiro, a gente vai se apresentar rapidamente, afinal, muitos conhecem, não nos conhecem, mas para quem não nos conhece, a gente vai se apresentar para a gente conseguir ter um pouquinho mais de
intimidade, né? Para que vocês olhem para mim e falem, acho que eu vou escutar a Sol, acho que eu vou escutar a Milena, acho que eu vou parar aqui um pouquinho para escutá-las. Me? Exato. Então, para aqueles que não me conhecem, muito prazer. Eu sou Milena Lozano. Diferente, talvez, das formações tradicionais de quem trabalha com pessoas, eu vim da área de exatas. Então, primeira formação de mestrado, doutorado, especialização vem da engenharia. Mas na engenharia eu me especializei na área de ciência do trabalho. E depois desse movimento, fui fazer uma faculdade EAD como você, né? Então, quem é aqui do universo Unilassalle, entendo muito bem como é estar do outro lado de lá, fui fazer gestão empresarial. E na gestão empresarial, já movida por esse movimento da ciência do trabalho, eu me apaixonei por comportamento organizacional. Foi assim que eu mergulhei na área de gestão de pessoas, na área comportamental, e pela experiência que já tinha na coordenação, né, na gestão em faculdades, acabei indo para um núcleo de carreira, e foi assim que de lá para cá, 5 anos, já tenho mais de 10 mil horas de atendimento em carreira, ajudando universitários, ajudando pós-graduandos e ajudando também agora, junto com a Sol, ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, os alunos de ensino médio, a fazer um planejamento estratégico de carreira, entender quais são suas habilidades, quais são as habilidades a desenvolver e a encontrar a sua verdadeira vocação. Essa é um pouquinho da minha trajetória. Exatamente. Diferente da Milena, eu sempre estive envolvida com pessoas, sempre gostei muito desse universo humano, né? Então, trabalhei com recursos humanos 12 anos e estou até hoje, na verdade, né? No que tem um bracinho onde a gente trabalha liderança, trabalha parte de cargos e salários, toda essa parte de recursos humanos a gente ainda tem trabalhado. Sou analista comportamental e especialista em psicologia de grupo e desenvolvimento de equipe. Sou apaixonada por equipe, sou apaixonada por estar junto. Então, esse isolamento e trabalhar isso com os nossos alunos tem sido um grande desafio realmente, né? Realmente entender que, de fato, isso vai passar e o que está acontecendo é para o nosso bem. Sou bacharel em Direito, sou apaixonada pelas leis, pelas regras, adoro uma regra, adoro uma legislação, né? Gosto que as coisas sejam feitas e seguidas de uma maneira coerente. Então, minha primeira graduação, minha segunda graduação, psicopedagogia, onde eu também fui para o universo EAD. Então, tanto eu quanto a Milena temos um pouquinho dessa experiência para passar para vocês e o quanto ela é rica, tá? O quanto é importante, o quanto é bacana estar nesse universo, desde que exista muita organização. Uma das habilidades, uma das competências a serem desenvolvidas nesse universo da faculdade EAD é a organização. Por isso que quando a gente conversou com o Evandro e apresentou o nosso trabalho, que a gente já tem no Colégio La Salle, ele falou, nossa, que bacana, vamos trazer isso para a faculdade. Por quê? Porque é isso que a gente quer trazer para todos os estudantes, que de fato eles entendam que é necessário ter uma organização para eu conseguir contemplar todo o conteúdo que me é trazido pela faculdade. Eu preciso colocar tudo dentro das caixinhas, tudo bem organizado. Tá? E isso também é importante, por que eu estou falando disso? Porque isso também é importante para esse novo mercado de trabalho, né, Min? Exato. Então, a gente vai iniciar o nosso bate-papo, né? Primeiro, dizendo para vocês que trabalhar em casa não é só uma questão de home office. Né? Então, muitas das vezes a gente coloca esse movimento, né, de que, nossa, estar em casa, estar vivenciando esse isolamento, ter que estudar em casa, né, é uma questão momentânea, é uma questão só de quem vivencia o trabalho em outra cidade, que pós-coronavírus isso vai passar. E o que a gente quer trazer nesse primeiro momento para vocês é que não.
né? Vivenciar esse modelo, esse novo modelo de trabalho, é uma das novas demandas do mundo 4.0. E, de fato, essa nova demanda do mundo 4.0, quer seja no período de isolamento por conta do coronavírus, quer seja depois desse período, vai exigir da gente uma série de novas habilidades. Então, para que eu consiga vivenciar tanto o período atual quanto, né, os próximos movimentos, ok? Eu vou precisar entender que eu vou precisar de adaptabilidade, eu vou precisar desenvolver a minha resiliência, eu vou precisar colocar uma pitada de criatividade para pensar em soluções não óbvias, que o mundo não vai ser óbvio daqui para frente, né? Vou precisar desenvolver muito mais ainda o meu foco, porque no mundo multitela, o foco acaba sendo uma das grandes questões que os nossos alunos têm procurado, né? Só os métodos de estudo, como que eu faço para desenvolver o foco. E isso, gente, em todas as escalas. No ensino médio, no pré-vestibular, os universitários, pós-graduandos estão sempre agora nesse movimento, conversando com a gente sobre isso. A organização, como a Sol bem disse, né? E a disciplina. E daí, uma das grandes questões que também nos tem colocado é sobre o processo. Tá, Mi, tá, Sol, eu já entendi que esse movimento de home office, eu já entendi que esse processo é um processo desafiador, é um processo que não é simples de eu lapidar, mas isso não interfere não só nas minhas habilidades, mas sobre o que o mercado está falando. Então, tem muita gente, né? E me coloco nesse processo, porque um período da minha vida eu já vivia assim. Quando acontecia uma questão de mudança de contexto, eu, Milena, do passado, e muitos dos nossos alunos no presente, colocam uma terceirização do processo. Ao invés de fazer esse movimento né, de olhar para si e ver a adaptabilidade, ver como se organizar, ver como adquirir foco, como reagir positivamente a esse movimento, muitos acabam olhando e falando, não, gente, mas a questão é da cidade, é do prefeito, é do governo, é do país, é do mundo, não é a economia que está me gerando a minha empregabilidade ou a minha não empregabilidade, né? E a gente quis trazer aqui um pouquinho, né, só alguns dados para vocês sobre emprego ou desemprego, o que, que a gente vai vivenciar a partir de agora nesse contexto. Acho que você está sem som, amiga. Só dá uma... Desculpa. Com toda essa paralisação, a economia tem pensado no emprego de uma forma... Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos ouvindo, sim. É que travou. Acho que travou um pouquinho da Sol, né? Vou seguindo um pouquinho daqui enquanto ali atualiza, né? O mercado, ele vem dizer para a gente, hoje a gente quis pegar uma fonte bem atual, então isso saiu no jornal Financial Times há 2 dias, 2 contextos, né? Então, a paralisação da economia provocada pela pandemia, ela tem uma previsão da Organização Internacional de Trabalho, né, da OIT, que se nós não gerenciarmos isso com eficiência, nós podemos ter cerca de 20 milhões de desempregados em todo o mundo. Ao mesmo tempo que isso pode vir a ser uma realidade, ok? Especialistas vêm nos dizer o quê, gente? Especialistas vêm dizer para a gente que, enquanto alguns setores da economia
podem ter uma queda abrupta, momentânea ou de maior prazo, nós vamos ter setores que estão empregando, estão com uma demanda até absurda, comprovada com todos, vão crescer e vão continuar crescendo daqui para frente. Entre eles, principalmente, os setores ligados à tecnologia. Nós estávamos, antes de entrar aqui no webinar com a equipe da Unilassalle, fazendo café com o NUC com uma diretora lá de Poços de Caldas. Né? E a Zelinha, ela falou para a gente, a educação 4.0 e o mundo 4.0 só foi antecipada no período da pandemia, mas o que a gente ia vivenciar, talvez, de mudança no mercado, de mudança na educação, nos próximos 2 a 5 anos, foi condensado em um mês. Só que é errado a gente pensar que isso só aconteceu por conta da pandemia. Entendeu? Isso vai continuar acontecendo independente de. Então, a pandemia, ela só acelerou, mas o fato dela acelerar não quer dizer que isso não aconteceria independente da pandemia. E daí, gente, né, a Forbes também fez uma matéria sensacional falando sobre esse quesito, esse tema, né, sobre empregabilidade, sobre você estar preparado para o mercado pós-coronavírus. E a Forbes veio nos dizer que nesse momento, quem é bom, quem de fato conseguiu identificar que o vento mudou, né? O vento mudou de direção e tem clareza dos seus pontos fortes e das suas limitações, tem um maior índice de empregabilidade. Então, grandes empresas, grandes marcas estão buscando no mercado pessoas que conseguem dizer hoje, quer seja numa entrevista de trabalho, quer seja na configuração de uma apresentação de um serviço que presta para quem é autônomo, para quem é MEI, no que de fato eu sou bom, quais são as minhas limitações e, especialmente, o que eu estou fazendo para trabalhá-las. E não justificar esse movimento, né? Porque muitas das vezes eu posso acabar incorrendo num processo de justificativa. Nesse processo que eu estava comentando com vocês. Não, o mercado mudou, o problema da empregabilidade, né? É um processo externo e cabe a mim cruzar os meus bracinhos e ficar esperando a economia voltar. Não, né? Eu gosto de dar muito um exemplo, já que vim da área da engenharia, da ciência do trabalho, sobre quando nós estamos vivendo um momento de racionalização. Então, vamos pensar, quem aqui é um pouco mais velho vai lembrar disso, tá? Quem é mais novo talvez não lembre. Quando a gente vivenciou o apagão, que foi a racionalização da energia, vocês recordam esse movimento? Teve uma época que aqui no nosso país, acho que há cerca de uns 10 anos, nós vivemos uma racionalização de energia. Os reservatórios estavam baixos e a gente tinha momentos que, de fato, a gente ficava sem energia elétrica. Se você não viveu isso, mas você já viveu, por conta, às vezes, de um conceito de tubulação, a escassez de água na sua residência, né? A racionalização da água, a água ou a luz cortada por um período, observe qual é o comportamento quando a gente tem um processo de escassez, de crise, de racionalização de um recurso. O que a gente faz? A gente usa com mais sabedoria. Se a gente sabe que vai cortar a água da nossa residência, por qualquer que seja o motivo, a gente não sai tomando banho de 20, 30 minutos. A gente não sai lavando a louça de qualquer forma ou ligando a máquina de lavar sem uma necessidade. A gente usa aquele recurso finito de forma racional. Se a gente vivencia uma escassez de energia elétrica, o que a gente faz? A gente utiliza aqueles períodos que nós temos acesso àquele recurso com uma maior intensidade para fazer aquilo que eu preciso fazer mediante, né, o uso de internet, o uso de iluminação, etc. E no período que eu não tenho, eu
Economizo. Tami, por que você está falando isso agora? Por que você está usando este exemplo? Eu estou usando este exemplo porque nós estamos vivendo uma escassez, né? Um período no qual nós estamos escassos de contato humano e entramos num processo de recessão econômica. Tá, quando eu tenho, então, a escassez do recurso financeiro, dinheiro, o que as companhias, o que as empresas fazem? Elas não podem gastar com recurso humano ou com estoque, matéria-prima, enfim, outros recursos, sem racionalizar. É a hora que a empresa vai falar, tá, quem e o que me dá resultado? Quem ou o que vai se adaptar junto comigo a esse movimento novo, ok? Então, quem vai estar comigo? Quem vai estar comigo, gente, é o profissional preparado, né? Antes da gente começar, acho que uma das primeiras pessoas que chegou aqui foi a Eveline, né? Até a gente conversou um pouquinho antes, né, Eveline? E ela comentou que nesse período ela está aproveitando, certo, para estar fazendo um curso EAD, para estar na Unilassalle. O que a gente olha para um profissional, né, a Sol, que é especialista na área de recursos humanos, enfim, um recrutador, uma agência de RH nesse período, e vê que durante a pandemia essa pessoa usou com sabedoria esse tempo para se aperfeiçoar, para se preparar para a nova realidade, para buscar outras oportunidades, para entender como que o seu setor vai precisar reagir pós essa pandemia, né? Tem uma frase que eu queria lembrar em detalhes agora, mas ela fala mais ou menos assim: quanto mais suor derramado no treino, né, na preparação, menos sangue será derramado em batalha. Então, quanto mais eu usar esse período, né, antes da gente voltar desse isolamento social, para me preparar, né, para essa volta pós-coronavírus, menos sangue eu vou ter nesse processo, né? Menos eu vou ter ainda desta questão. Fez sentido, pessoal? Então, emprego ou desemprego não tem a ver só com o que está acontecendo lá fora com a nossa economia. Tem muito a ver, e também tem a ver com o que nós estamos fazendo dentro do nosso ecossistema, dentro da nossa casa. Se eu, de fato, estou me preparando para esse momento. Faz sentido, pessoal? O que a gente está compartilhando até agora? Exatamente. E muito do que a Mi estava falando, desculpa, gente, caiu tudo aqui, né? Demorei para voltar, mas voltei. O que é uma das habilidades que a gente vai precisar olhar para todo esse cenário que a gente estava conversando, que a gente estava pensando e desenvolvendo aqui com vocês, é o da... A gente estava falando ontem com o diretor sobre a questão família. Eu não sei vocês se vocês estão morando com seus familiares, mas agora fomos obrigados a conviver com os nossos familiares, não é? Antes a gente podia sair de casa, a gente voltava depois, né, quando a pessoa já não estava mais te irritando, não é? Você tinha essa possibilidade, não tinha, de sair daquele local. Eu não sei vocês, não me deixem aqui sozinha reclamando do marido, do cachorro, do papagaio. Mas antes você podia, eu estava falando com a Milena esses dias, nossa, que saudade da estrada, né, de sair, conversar com outras pessoas, que a gente podia sair desse contexto.
que eu estou querendo dizer com isso? Uma das coisas que estavam sendo solicitadas antes de toda essa paralisação pelo mercado de trabalho era os valores, que as pessoas conseguissem entender de fato quais são os seus valores, pelo que você preza, quem de fato é você. Porque a gente estava falando muito, né, no mercado sobre mobilidade, né, que a mobilidade estava muito em alta, e agora o que foi feito? A gente foi trancado dentro de casa, né? Então, o que a gente estava conversando sobre o mercado, do novo futuro do mercado, a mobilidade já deixou, né, de ser cogitada ou falada. Agora tem sido muito falado sobre os valores. Quais são os nossos valores? É isso que o mercado de trabalho quer saber. Quando a gente fala que a área industrial, toda essa parte de automação, né, a robótica vai entrar no mercado de trabalho e vai roubar o nosso emprego, o que isso quer dizer? Que se você não tiver os seus valores, as suas habilidades, as suas competências muito claras, que você de fato consiga olhar e falar, olha, mercado de trabalho, eu sei e consigo entregar isso, isso e isso. Que de fato o que está escrito no meu currículo, eu sou boa, né, eu consigo me comunicar bem. Na hora de uma entrevista, de fato eu consigo me comunicar bem? Adaptabilidade. Eu consigo, de fato, entrar naquele momento da entrevista e acontecer algo, eu consigo me adaptar àquele cenário? Quando eles falam sobre a robótica, o que quer dizer? Que não vai dar para eu mostrar sobre o que eu sou capaz e sou bom depois. Então, o que vocês estão fazendo agora de estar se preparando, estar na pós-graduação, começando uma graduação, neste momento é muito rico. Por quê? A hora que eu vou para o mercado de trabalho, eu já falo para ele no que eu sou bom. O que eu posso entregar? E os valores é muito importante. O porquê eu escolhi essa empresa? Né? Eu estava falando da família, por quê? Por muito tempo, um dos valores perdidos foi a família. Por que por tanto tempo o mercado de trabalho tem sido escasso, tem sido difícil a nova geração conviver com a antiga geração, né? A geração G, geração Z, geração Y. Por que elas estão tão estudado esse cenário? Por que elas entram tanto em conflito? Porque um dos valores principais, que é a família não é a família, né, tradicional, ou não, modo como você quiser colocar, mas o convívio familiar, o estar em comunidade, eu saber que esse ambiente eu preciso respeitar porque está acontecendo uma aula, né? A gente está precisando falar com os pais e com os alunos, dizer, olha, tem um horário que esse aluno precisa estudar, esse horário precisa ser respeitado. Por quê? Isso você tem que colocar o reflexo para o mercado de trabalho. Quando você está dentro de uma empresa, né? O que precisa? O que a gente muitas vezes é pedido em treinamento? Que a gente, né, vai lá e fale sobre a liderança. Por que as pessoas não estão conseguindo liderar? Porque existe um processo de autoliderança, né, Sol? Esse processo da gente entrar na zona de aprendizagem nesse momento, gente, é de fato eu olhar para todos esses valores, de fato olhar para todas essas habilidades e comportamentos e não ficar simplesmente só na minha zona de conforto, né? Ou na zona do medo. Mas eu olhar e falar, poxa, talvez eu me distanciei da minha família num período e eu vou precisar aprender a conviver com o diferente.
né? Será que se eu não estou convivendo com o diferente em família, pode ser que eu também não esteja convivendo com o diferente na minha empresa? Será que se eu não estou conseguindo fazer combinado com o meu pai ou com o meu filho, ou com quem mora, né, comigo, sobre o meu horário de estudar, sobre o meu horário de trabalhar, porque pode ser que eu não tenha uma comunicação assertiva também com os meus colegas de trabalho? Será que se eu estou olhando para essa situação só como problema, né, e não como um desafio, como uma oportunidade, é porque quando aparece uma situação inusitada no meu ambiente de trabalho, eu também estando, né? Então, para que a gente entre na nossa zona de superação, para que a gente supere essa crise, para que a gente esteja preparado para esse mercado de trabalho, a gente precisa aliar os nossos valores, as nossas habilidades, aquilo que eu sou bom, mas também olhar para aquilo que porventura eu perdi ao longo desse caminho, né? Nessa minha trajetória pessoal e profissional, e se propor a desenvolver. Tá, então eu perdi este valor, ou eu perdi esta habilidade, ou observei que eu não tinha, né? Achava que, e porventura não tenho. Olha que oportunidade que eu tenho para desenvolver. E, gente, a empresa que tem maior probabilidade para falência hoje no mundo, né, Sol? A gente costuma brincar que é a instituição família, de tão desvalorizada que ela foi por muito tempo. Tá, agora é a família que vai reconstruir essa sociedade novamente. Então, vamos ter que aprender ali na empresa casa, as finanças, não é? A comunicação, a liderança e a autoliderança, para chegar nas empresas depois, presencialmente, e colocar isso em prática. Pensando um pouquinho nesse processo, né, gente? A gente sabe que hoje a gente vivencia uma disrupção, né, Sol? Então, a gente tinha um mundo que talvez não tinha se dado conta sobre esse movimento tecnológico, mas agora a gente tem os empregados, as grandes companhias, né, que são a união de várias empresas, como, por exemplo, a Boeing e a Embraer, né, que se uniram, formam uma joint venture, os contratantes, os autônomos, né, as multidões de clientes, toda essa população, mais a robótica para reconstruir esse futuro do trabalho, para colocar os seus talentos a serviço desse novo contexto de trabalho. Tá, e como que a gente vai fazer isso, né? Como que eu vou conseguir ir além desse processo? A gente vai ter alguns drivers, né, Sol? A gente vai ter alguns processos que vão comandar esse futuro. Que vão nos ajudar a entender como que vai ser essa estrutura do futuro do trabalho. Como que o futuro do trabalho vai se dar pela visão das empresas e pela visão do empregado. Por que a gente sempre fala do empregador e do empregado num mesmo cenário, nesse futuro do trabalho? Porque a gente tem que estar em comunhão, os dois, né? A gente sempre trabalha a liderança e sempre tem alta liderança, média liderança, isso vai ramificando, para quem já estudou, tem os organogramas, a gente vai abrindo e ramificando essas funções. Agora, a gente vai trabalhar, e tem se trabalhado muito, num processo de cadeia. O que é isso? A liderança está aqui no centro, e as ramificações vão saindo dali. E o que acontece? Está sempre entrelaçado. Isso está sempre em comunhão. Por isso que aquelas lideranças autoritárias, principalmente nessa paralisação, ela vai cair por terra. E o que isso tem a ver com o meu futuro de trabalho? O futuro do trabalho, do nosso futuro, do nosso mercado de trabalho. Que tudo tem que estar entrelaçado. Cliente, empresário, empregado, tudo isso tem que estar em comunhão. Para que assim
a gente consiga buscar a eficiência. Porque se a empresa continuar focada só na redução dos custos, eu não consigo olhar a eficiência. E aí eu não consigo buscar os valores, buscando assim as oportunidades, e eu não consigo trazer essa diferença para o mercado. Por isso que eu não sei quem está nos ouvindo, se é empregado, se é empregador, se é MEI, se tem uma empresa, Autônomo, se é autônomo, mas tudo isso que a gente está falando, o mercado de trabalho não é só para quem está com um currículo e quer entregar esse currículo para o mercado, mas também o empresário que quer entregar esse produto para o mercado, tá? Porque essa cadeia que a gente fala da liderança é a cadeia também do mercado, né? Nunca se viu na história ouvir tanto o cliente, não é? A gente precisa, eu consigo, a minha empresa, por exemplo, eu não consegui deixar ela sólida se eu não escutasse o meu cliente. Eu primeiro precisei escutá-lo e ele falar: olha, você precisa entregar assim, 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 e assim eu compro. e o quanto essa comunicação, né, Sol, é muito importante, né? Então, os líderes comunicarem o que querem e qual é o propósito de cada atividade, a força de trabalho, então, os empregados, né, que compõem essa corporação, se conectarem com esse propósito e perguntarem para si próprio como que eu posso trabalhar, né, com eficiência e buscando oportunidades para que os meus talentos, meus potenciais sejam aproveitados na entrega desse propósito e o cliente sentir esse valor. Né? De nada adianta eu, enquanto empregado, líder, achar que eu estou entregando se o cliente não estiver percebendo esse valor. Então, a comunicação entre esses fatores nunca foi tão importante, né, gente? E Uhum. isso é resultado de uma pesquisa muito recente do MIT, né? Isso veio de 2019, não é algo, né, que existe há muito tempo. Por isso que muitas das vezes gera essa dúvida, né? Daquela tela branca. Eu falo, nossa, como é que eu me motivo? Como é que eu motivo o outro? Como é que eu motivo o meu cliente para estar aqui comigo? Quando eu alinhar esses 3 pontos. E o Né? Aí, quanto tudo isso, né, Mi, está vinculado muito ao propósito, e o propósito está muito vinculado aos valores. Percebem que tudo que a gente vai conversando está entrelaçado? Está entrelaçado? Que eu não consigo, quando um cliente nosso nos procura e fala, me fala o que eu preciso fazer para entrar no mercado de trabalho agora, né? O que eu preciso desenvolver? a gente sempre Primeiro, fala, depende. depende, exato, depende. Mas o principal, eu preciso olhar para o nosso propósito, para daí eu entender as suas habilidades, as suas capacidades, e daí entender o mercado de trabalho. Exatamente, exatamente. E daí, gente, a gente quis trazer aqui para vocês as sete novas, perdão, realidades desse futuro do trabalho, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, até para não se estender tanto, para a gente, né, poder também trazer para vocês uma ferramenta que a gente quer compartilhar, tá? Então, o primeiro Exato. ponto, as organizações, elas deixam de ser algo pontual para ser algo exponencial. Então, cada vez mais se pergunte, o que você faz? Só o seu bairro precisa ou o mundo precisa? Então, se eu fosse pegar você hoje como um recurso humano, você é exponencial? Como assim ser exponencial? Tá, você é um trabalhador globalizado, eu consigo te empregar no Brasil, fora do Brasil, eu consigo te empregar em Botucatu ou em outra cidade do estado. Aonde você é empregado? Então, as organizações, os indivíduos começam a ser exponenciais. Eu preciso me atentar a isso. Uhum. Segundo ponto, a reinvenção ao longo da vida. Antigamente era ótimo eu iniciar a minha carreira numa empresa, eu trabalhar por 10, 20, 30, 35 anos e me aposentar na mesma empresa. Hoje, quando o RH pega um currículo e vê que o cara está há mais de 7 anos, é um sinal negativo e de alerta.
A pergunta que o RH faz, ué, por que há 7 anos essa pessoa não evoluiu? Porque se você está há 7 anos na mesma empresa com o mesmo salário, tem algum sinal de alerta. Se você está na mesma, que você tenha crescido exponencialmente, que nem a gente acabou de falar no item 1. E não é também só no salário, né, Mi? É interessante que a gente coloque a questão das habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais. Então, se de fato houve essa evolução como um todo. Exatamente. Terceiro ponto, né? Uma força de trabalho desencadeada. O que é uma força de trabalho desencadeada? Eu hoje tenho demandas que têm uma maior cadência, né? Que têm uma maior explosão e tendências no futuro. Vou dar um exemplo específico. O curso de administração, que é o curso, muitas das vezes, base, né? Muitos de nós, eu fiz gestão empresarial, a gente tem aquele leque, né? Antigamente, uma das carreiras mais procuradas pós-curso de administração era bancário. Tá, gente, hoje você está fazendo as suas transferências bancárias aonde? Pelo celular. É o mesmo tipo de bancário? Não. Então, a força de trabalho ela vai ter uma cadência diferente daqui para frente. Eu posso até fazer administração e eu posso até trabalhar no setor econômico dos bancos, mas eu não vou mais ser caixa. Talvez eu tenha que entender de programação, talvez eu tenha que aprender a trabalhar remotamente para resolver o problema do meu cliente por telefone ou por chat. Então, eu vou ter um outro tipo de força de trabalho. 4, tecnologia, talento e transformação. Esse tripé, ele vai precisar andar junto ao longo da minha trajetória profissional se eu quiser manter a minha empregabilidade. Então, quais são as tendências tecnológicas da minha área? Por exemplo, educação. Tá, eu trabalho com educação. Tá, então quais são as tendências da educação 4.0? Talento, quais são os meus talentos? Onde eles são aproveitáveis, né, nesse nicho de trabalho. E entender que isso não é estático. Vou dar um exemplo aqui do meu pai. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque essa máquina de escrever está aqui na minha casa ainda, gente. Meu pai precisou de uma tecnologia, máquina de escrever. Um talento, datilografia, que não se transformou por 30 anos. Ele se aposentou no setor cartorário, né? Na área notarial. Tá. Quantas vezes você atualizou o seu Windows ao longo da sua vida? O seu Office, os seus pacotes, os seus softwares. Isso vai estar sempre, gente, sempre em constante transformação. Algumas áreas talvez com uma velocidade maior, outras áreas talvez com uma velocidade menor. Mas eu preciso entender que isso vai estar se transformando, talvez eu tenha que lapidar outros talentos, talvez eu tenha que lapidar outras tecnologias. Tá certo? O 5, a ética do trabalho e da sociedade, né? Tanto os empregadores quanto os empregados, eles irão precisar desenvolver um profundo entendimento das mudanças das leis, regulamentos trabalhistas. A gente tem visto, né, eu falo que a hora que a gente dorme e acorda tem uma MP nova, né? E daí a gente tem que traduzir toda essa MP para que todos os nossos empregados e empregadores consigam entendê-las. Então, a gente vai precisar entender mais sobre todo esse movimento, especialmente no que se refere à força de trabalho, né? Então, os gestores, os líderes também devem reforçar muito esse comportamento ético, essa conduta responsável, como princípio de gerenciamento. Então, além de eu entender mais e precisar buscar mais sobre as legislações, eu vou precisar olhar muito mais para esse comportamento ético, tá? Empresas ágeis, então, vou precisar de empresas, e a Big Data, a internet das coisas está aí, e vai nos mostrar que isso precisa de agilidade. Uma empresa que acorda e dorme com as mesmas ideias, elas vão ser engolidas pelo sistema,
né? Então, a gente vai precisar desse movimento com mais agilidade. A outra era 7, inovação regulamentada. O que é isso? Haverá mais envolvimento, meio ampliação contínua dos talentos, né? Em alguns segmentos de mercado, isso vai ser muito importante. A inovação, você olhar e conseguir buscar recursos dentro daquela realidade. A inovação não é só algo tecnológico, né? Tecnológico, é o que você consegue inovar dentro daquela realidade que você está vivenciando, tá? Então, essas são as 7 novas habilidades, né? E para isso, gente, nós queremos comentar com vocês, até teve uma aluna que pediu, né? Mas quais são esses valores, essas habilidades, né? Que são consideradas como diferenciais para o mercado de trabalho? Gente, elas são chamadas de soft skills. Então, convido vocês até a pesquisarem, né, um pouquinho mais, adentrarem um pouco no universo das soft skills, mas se a gente pudesse traduzir, né, em uma frase esse movimento, seria você colocar um pouco de holofote em si próprio e entender, né, como você funciona, como você se motiva, né, e quais são, de fato, os seus diferenciais. Por quê, gente? Porque o currículo por si só, hoje, eu costumo dizer que currículo é pré-requisito. Currículo é pré-requisito. Ter um bom diploma, não é? Ter o conhecimento da nossa área de estudo, da nossa área afim, é pré-requisito. Então, se a gente fosse pensar em cada degrau que você precisa escalar na sua trajetória profissional, o primeiro degrau seria a obtenção das competências técnicas, que são aquelas aprendidas em sala de aula. Então, você está buscando uma competência técnica na Unilassalle, os nossos alunos no colégio estão buscando, né, o diploma de ensino médio, quando adentram a faculdade, né, o diploma de nível superior, essas são as habilidades técnicas. São aquelas que num curso online, no EAD, na faculdade, no colégio, você tem um diploma. Beleza, ok. Esses são os primeiros requisitos para eu contratar ou não contratar algum, certo? É a pessoa ter habilidade técnica. A grande questão é que quando a gente vivencia um mundo onde eu tenho abundância de recurso no mercado, ou seja, tem muita gente para eu contratar, tem muita gente desempregada, ou tem, né, tem muita gente com currículo, por onde que eu vou peneirar? Se eu estou com 2, 3 currículos bons, eu falo, caramba, eu tenho 3 pessoas que teriam as mesmas habilidades técnicas para exercer essa função. Tá? Onde que eu vou passar essa peneira? Pelas habilidades comportamentais. Por isso que cada vez mais, respeitando as limitações de cada ciência, né, os testes comportamentais, os assessments, as avaliações de perfil têm sido utilizadas em recrutamento e seleção, em desenvolvimento e etc, né, Sol? Exato. E esse é uma dos mapeamentos que a gente vem trazer para vocês aqui de presente. Então, todos que estão aqui, eu acabei de mandar um link aqui no chat, que vocês poderão realizar esse mapeamento gratuitamente, e você vai receber no seu e-mail imediatamente, assim que você, né, responde. São 25 perguntinhas, onde você consegue começar a mapear o seu perfil, né? Essa é uma ciência milenar, e a gente utiliza muito, ela traz uma clareza muito grande do que? Quais são os meus pontos fortes? O que tá legal? O que eu posso usar ao meu favor? O que eu preciso desenvolver dentro aqui do meu perfil? O que não tá legal e que eu preciso desenvolver? E a hora que eu olho para o mercado de trabalho, a hora que eu olho para uma vaga em aberto, né, Mi? Eu já consigo ali analisar, está pedindo isso. Mas eu estou vendo aqui no meu perfil que, de fato, eu não consigo. Não sou muito da adaptabilidade, não curto muito mudança. Tá, então aí já é um ponto que você precisa desenvolver. Exato, o que eu gosto, né, a gente gosta muito dessa ciência,
é porque ela traz muita clareza sobre quais são as nossas motivações, em quais são os nossos pontos fortes, e até essa é uma das perguntas de recrutamento e seleção de entrevista, que normalmente o candidato tem mais dificuldade para responder. Então, conhecer o seu perfil comportamental, conhecer a sua preferência cerebral, vai te ajudar a responder com assertividade nessa hora, sem gaguejar, né, Sol? Que é muito comum. A gente fica doida. Quando eu faço, eu perco um pouquinho o meu papel de recrutador, porque eu quero ajudar a pessoa, né? Eu não gosto daquela parte de recrutamento que o recrutador está lá com aquela cara fechada, amarrada, né? Só está analisando o comportamento da pessoa. Mas tem uns que não se ajudam, né? Eu tento ajudar e tem uns que não se ajudam. Qual é o seu ponto forte e seu ponto fraco? Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma resposta que não deem se vocês não tiverem uma explicação muito boa para isso. Meu ponto forte é meu filho, aí meu ponto fraco também é. Isso é tão comum, gente, vocês não têm ideia. A gente quer tão troço, né, Sol? Exato. Quanta coisa você pode falar de positiva e você olha para o recrutador, a mudança da sua vida está ali naquele momento e você não fez nenhum mapeamento para conseguir entender quais são seus pontos fortes, você não parou nem um pouquinho para olhar para isso. Então, aqui é um presente para vocês. Vocês podem olhar e aí está escrito quais são os seus pontos fortes. E você pode analisar. Olha, de fato, esse daqui eu não concordo, esse aqui eu concordo, esse aqui faz sentido. A gente gosta muito e pede muito para que a hora que vocês recebam essa explicação no e-mail, vocês façam a leitura e pontuem o que vocês concordam e o que vocês discordam. Porque o mapeamento comportamental, o mapeamento de perfil, ele tem 99% de assertividade. Só que 99% não é 100%. E esse 1% pode ser que você não concorde e que faça você analisar o porquê. A gente não vai estar aí com você para conversar sobre isso, mas a hora que você discordar, olha para o que você acabou de discordar e pergunte por quê. E aonde que está essa outra característica? Qual que é o oposto disso? Exato. Se pergunte, se questione e tenha isso com muita clareza. Tenha muita clareza para um processo seletivo e tenha muita clareza para você. Para que na escolha de um curso, para que ao longo dessa pós-graduação, ou dessa graduação que você está fazendo aqui, né, com o Evandro, com todos, você consiga usar isso a seu favor. Então, vamos supor que você deu logo, vai, né? Sua preferência maior é o perfil do organizador do time. Então, você já vai saber que você precisa de combinados, que você precisa de critérios, que você precisa de detalhe e de uma sistematização para estudar, para se desenvolver. Tá, então usa isso a seu favor. Ao longo dessa jornada, né? Responda isso com clareza. Tá, o seu deu tubarão, que é o executor. Tá, então você sabe que você toma decisões rápidas, que você tem agilidade, que você é movido pela razão, que o seu foco é no presente. Utiliza isso para o seu processo de desenvolvimento. Tá, você deu gato, você é o comunicador do time. Use a sua empatia, a sua sensibilidade, a sua habilidade de se comunicar, os seus relacionamentos com as pessoas do EAD. Gente, não é porque é EAD que não tem relacionamento. Eu tenho grandes amigos, até o Hugo, né, da Peixaria Igor, ele é meu amigo fruto do EAD que eu fiz, porque a gente fazia grupos, né, para entregar trabalhos e etc. Você pode fazer uma grande rede de network e fazer isso, esse movimento ser leve, ser prazeroso, ser gostoso para você, né? Ah, você é águia. Então você sabe que a criatividade te acompanha, que você é otimista, que você sabe buscar alternativas, que você sabe viver em momentos de incerteza. Então use isso a seu favor. Crie metas para você nesse processo, aliadas ao seu perfil. Vai te trazer mais leveza, vai te trazer mais produtividade, uma inserção melhor no seu mercado de trabalho.
A gente queria chamar o Evandro, né, só da gente encerrar, para falar um pouquinho sobre as possibilidades dentro da Unila Salle Botucatu, né, o que a gente já conversou e já alinhou, né, que nós temos uma grande facilidade de especialização, de pós-graduação, de MBAs, além das graduações, né, Evandro? Queria que você se apresentasse também aqui neste webinar. Perfeito, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a apresentação, compartilhar esse conhecimento, é muito importante para todos, né? A gente fazer essa reflexão é muito importante. Enfim, bom, vamos lá falar um pouquinho rápido para a gente também não atrasar muito. Nós estamos, né, em processo com inscrições abertas para os cursos de pós-graduação EAD da Universidade La Salle, Unidade Botucatu, onde nós temos cursos de pós-graduação, MBA nas áreas de educação, negócios e saúde, tá? E nós estamos com uma oferta muito interessante, né? Com toda essa questão da pandemia, etc. A gente entende que a capacitação continuada, permitir acesso às pessoas à formação é muito importante para tudo que, né, que a gente vai passar. Né, por isso o motivo da gente falar um pouco desse tema. Então a gente tem incentivado, tem essa campanha para que a gente possa assim viabilizar o acesso de muitos à pós-graduação. Então nós temos o programa Indicação Premiada, né, onde um amigo indicando o amigo, o familiar, os dois têm 50% de desconto. E isso numa mensalidade de exemplo, R$ 167. Eu não tenho ninguém para indicar, não conheço, vim de fora, estou aqui, a pessoa que queria cursar não vai deixar mais para frente, eu não vou ter desconto? Tem. Então, essa é a oferta especial, onde a pessoa também não indicando, ele realizando a matrícula dele até o dia 30/4, a mensalidade é R$ 199. E também algo que a gente conseguiu é a primeira mensalidade apenas em julho. Tá? Em julho? Julho. Então, Ou seja, não tem desculpa, né, para não aproveitar esse período de coronavírus para sair com a pós-graduação, para realmente, sei lá, gente, eu falo que o povo quando quer, né, Evandro? É só aderir a esse movimento mesmo. Exato. Então, nós temos aí um valor de matrícula, né, que é no ato, mas também ele é reduzido, e as mensalidades a partir de julho. E lembrando, né, que as mensalidades do curso de pós para viabilizar são em 17 parcelas, onde é para caber no bolso realmente e não fazer diferença, a pessoa aproveitar a oportunidade. Eu vou deixar também o contato aqui nas mensagens do WhatsApp, onde nós podemos esclarecer enviar informações adicionais de cada curso, etc., datas de início e datas de inscrição a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez aí a vocês pela bela apresentação, tá? E vou deixar meu contato, então, para as pessoas que tiverem interesse, e vamos em frente. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, Evandro. Quem ficou com alguma dúvida, quer conversar um pouquinho sobre o seu mapeamento, não entendeu, ou quer falar um pouquinho sobre o tema que a gente conversou, a gente quis abranger vários aspectos para que vocês conseguissem entender um pouquinho de cada seara do que a gente falou. Então, se você ficou com dúvida, pode nos procurar, que a gente converse, o nosso contato está na tela. Né, Mi? Exatamente. Agradecer, né, Evandro, pela oportunidade de estar aqui, para conversar esse tema que a gente adora e que realmente às vezes traz ansiedade, né, para quem está do outro lado. Dizer que o NUC está à disposição, então o NUC é o núcleo de carreira do Colégio La Salle Botucatu, da Unila Salle, nós somos parceiros ao longo, né, desse 2020, dando a mão para cada aluno para essa jornada. Então, se você tiver com dificuldade no seu método de estudo, além dos plantões de atendimento individual, nós estamos com uma plataforma online gratuita, né? Então, a gente também vai encaminhar o link para o Evandro, para ele recompartilhar também, com o grande objetivo de estar aqui com você e por você, né? Então, conte com o Evandro, conte com a Unila Salle, conte com o NUC, estamos de mãos dadas para te ajudar nessa sua trajetória profissional. Muito obrigada, muito boa noite para todos, boa sorte nessa nova jornada que está se iniciando nesse momento, né?
Boa noite mais uma vez e gostaria de finalizar com a nossa frase. Grandes coisas são possíveis, né? Dependente de tudo que vivenciaremos, temos que ter fé e pensamento positivo. Grandes coisas são possíveis. Grandes coisas são possíveis. Muito obrigada a todos. Forte abraço.